Bem, meus queridos alunos, voltamos novamente aqui às nossas aulas, né? Com a graça de Deus. E, como de hábito, a gente sempre faz uma rápida recordação daquilo que temos falado aqui, né? E falamos da cláusula penal, que é um pacto acessório, né? Falamos também aqui da sua função, falamos aqui também das suas caracteres, a acessoriedade, a condicionalidade, e terminamos com imutabilidade, né? Mas depois falamos das suas modalidades, a cláusula penal compensatória, moratória e os requisitos para a sua exigibilidade. E nisso aí falamos da existência de uma obrigação principal, a inexecução total da obrigação, a constituição imora, a imputabilidade do devedor, né? E terminamos, esse assunto continuou falando os paralelos com os institutos afins, ou seja, da cláusula penal, perdas e danos, né? Fomos continuando e chegamos ao final com a cláusula penal e obrigação facultativa, a cláusula penal e obrigação condicional, né? E seus efeitos. Aí, em aulas passadas, começamos um novo assunto na sequência dos nossos trabalhos, que foi da transmissão das obrigações, né? A transmissão. E iniciamos aí dando noções gerais sobre a transmissão das obrigações. E nesse instante é bom, de bom ouvinte, como sempre fazemos, dar aqui uma rápida recordação sobre o problema dessa transmissão das obrigações. E faço uma breve leitura para depois continuarmos, né? É bom recordar. Então dissemos que a transmissão é uma conquista do direito moderno, representando uma sucessão ativa, se em relação ao credor, ou passiva, se em relação ao devedor, que é chamada de, naturalmente, de uma cessão de débito, não é? É uma relação obrigacional que é passível de alteração na composição do seu elemento pessoal, sem que esse fato atinja a sua individualidade. Estou lendo, né? Matéria que já falamos. De tal sorte que o vínculo subsistirá na sua identidade, apesar das modificações operadas, né, pela sucessão singular, passiva ou ativa. Juridicamente, portanto, suceder é colocar-se no lugar do sujeito de direito, ativa ou passivamente, uma outra pessoa, de tal forma que o direito deixe de integrar o patrimônio de um, que é o cedente, e ingressar no de outro, que é o chamado cessionário, né? Cessionário. O ato que determina, portanto, essa transmissibilidade, né, chama-se cessão. Cessão. O que vem a ser a transferência negocial a título que pode ser gratuito ou oneroso de um direito, de um dever, de uma ação ou de um complexo de direitos, deveres e bens, né, com o conteúdo predominantemente obrigatório. Por quê? Porque é uma relação entre duas pessoas, né? De modo que o adquirente, que é o cessionário, exerça a posição jurídica idêntica ao seu antecessor, que é o cedente, chamado cedente. E falamos também das espécies da transmissibilidade, né? Para ver, e continua o texto, falamos só, estamos fazendo uma leitura rápida. Para ver a transmissibilidade de várias posições obrigacionais, será preciso verificar o que? Primeiro,
se a posição do credor é suscetível de transmissão, quer dizer, que se ele pode realmente transmitir. Se isso ocorrer, nós vamos ter aí a chamada cessão de crédito, né? O credor cede para alguém, ele cede um crédito que ele tem, desde que configure os requisitos necessários para sua eficácia. Segundo, se há possibilidade de se transferir a posição do devedor, hipótese em que se surgirá então aquilo que se chama cessão de débito, né? Estando presentes as condições imprescindíveis para tanto. O terceiro aspecto, se as partes, credor, né, o cedente e o cessionário, nos contratos com posições correspectivas, né, que implicam direitos e deveres recíprocos, em que ambos têm direitos, mas também têm deveres, né? Por isso que se chama correspectivo, podem transmitir como um todo a sua inteira posição no contrato, visto ser cada uma delas credora e devedora de prestações, caso em que se teria a cessão de contrato e de débito, ou, como refere alguns autores, a cessão de contrato. Então, há duas espécies: a cessão de crédito, que é feito pelo credor ao cessionário, e a de débito, que é feito pelo devedor, né? E há alguns autores que dizem que quando, portanto, no terceiro aspecto, existe essa contraprestação recíproca entre eles, claro, o que ocorre é chamado correspectiva, e eles chamam isso de cessão de contrato, né? Agora, um outro aspecto que vamos abordar mais sucintamente, e depois, no decorrer dele, eu vou falar um pouco sobre novação e sobre subrogação. E agora eu me permito lembrar a vocês, queridos alunos, que já falamos em aulas anteriores do que é novação, do que é subrogação. Mas naquele momento, vocês se lembram que eu fiz questões e folhei o livro, dei as páginas para vocês, da professora Maria Helena, porque no decorrer do texto, lá atrás, lembram-se bem disso, havia essas palavras, né? Imputação, confusão, novação, subrogação. Tudo isso ocorria lá. Então, eu disse claramente, olha, eu vou dar a noção disso para vocês. Tanto que agora, repito, terminando a sessão de crédito, eu devo voltar a esses institutos, porque lá apenas demos noções, vocês se lembram. E aí teremos oportunidade de fazer isso pormenorizadamente, né? Como aqui acontece com a sessão de crédito, que também na época falamos, mas aqui estamos tratando de uma maneira mais esmiuçada, né? E agora sim, eu vou para a palavra sessão de crédito. Para isso, eu me socorro antes do texto, de falar do texto, consulto aqui até um dicionário, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer assim, e a respeito do que seja essa cessão de crédito, né? Que seja a cessão de crédito. E então, o dicionário, ele fala para nós assim o seguinte: vamos dar todas as noções, cranear bem, macetar na cuca de vocês, né? O que seja. Então, diz o dicionário: cessão de crédito é um ato realizado através de um instrumento público ou particular, transcrito em registro público, onde o credor transfere ou cede, por isso ele é o cedente, a outrem o direito sobre o seu crédito. Está lá no artigo 221, 286, 289 do Código Civil.
E também no direito do Código de Processo Civil, né? O 5672. Então está lá o que significa essa palavra cessão de crédito, acabei de ler para vocês. Agora, no decorrer aí dos nossos trabalhos, nós vamos elucidar aqui, né? E à medida que nós caminhamos aí. E depois vamos recorrer também à leitura disso tudo no nosso Código Civil, porque o Código Civil também, claro, ele fala muito sobre a cessão de crédito, sobre o pagamento, sobre subrogação, e teremos essa oportunidade aí de trabalhar esses temas agora a partir desse instante. E então, o que é a cessão de crédito? O conceito, né? Voltamos agora. A cessão de crédito, ele é um negócio jurídico bilateral, onde há duas partes, claro. E ele pode ser gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação, que é o cedente, transfere no todo ou em parte a terceiro. Esse terceiro é chamado cessionário, né? Então aqui há uma terminologia. O que é o credor é chamado cedente e o cessionário. Sua posição na relação obrigacional. O que é isso aí? Ele tinha a posição de credor, né? E agora entra alguém no lugar dele, a quem, portanto, ele transfere o seu crédito. E essa pessoa é o cessionário. Vai ocupar a posição dele do credor, né? Com todos os acessórios e garantias, salvo, quer dizer, a não ser que, em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional. Ele transfere, então, para alguém um crédito que ele tem contra alguém. Por exemplo, o A tem um crédito contra B, o B é devedor dele. Então, o A transfere esse crédito para o C, né? Nós vamos trabalhar muito isso aí, para o C. E logo haverá o exemplo nesse sentido. E continua. Trata-se, portanto, de um negócio bilateral, ou melhor, de um contrato visto que nesse contrato, né, devem figurar imprescindivelmente o cedente, né, que transmite seu direito de crédito no todo ou em parte, e o cessionário que os adquire assumindo a sua titularidade. E vamos ver já que então o credor, ele cede a alguém, então ele é o cedente, passa para alguém o seu crédito, que é o chamado cessionário. Mas aí neste caso, veremos já, ele não comunica, ele não depende de consultar aquele que deve a ele, né? Não deve. Ele só vai fazer uma coisa, avisar que ele está transferindo esse crédito que ele tem com ele, né, para uma terceira pessoa. Nós vamos ver isso já. Então o A, por exemplo, tem um crédito contra o B deve para o A, e o A transfere para C. Ele não precisa pedir permissão para o B que lhe deve, mas ele apenas comunicará que está cedendo esse crédito para o C, né? Por quê? Porque nós vamos ver já que o C deverá depois saber a quem ele vai dever, a quem ele vai pagar, porque ele tinha que pagar para o A, né, com quem ele tem uma relação, né, de obrigatoriedade, né? Vamos em frente. Além da manifestação de vontade de quem pretende transferir um crédito, será necessária a aceitação expressa, clara, escrita, né, ou tácita de quem o recebe. Então, o cessionário passa para o cedente, que é o dono do crédito, né, o credor, passa para alguém que é o cessionário, né, que deve aceitar expressamente ou tacitamente.
Já sabemos o significado da palavra tácita, né? O cedido, que é o devedor, então o devedor é o cedido aqui. Vejam agora a terminologia. Cedente, cessionário, cedido. Né? O cedido, que é o devedor, não intervém nesse negócio jurídico, pois a sua anuência é dispensável. Não há necessidade de consultá-lo, sendo suficiente que se lhe comunique apenas, né, para que ele possa saber quem é o legítimo detentor do crédito, a quem ele vai pagar agora. Porque agora o A, que era o cedente, passou para o C. Né? Ele tem que saber quem é para o C que ele vai pagar, né? Para poder pagar-lhe a prestação devida no momento oportuno, em dia, hora, local, né? Oportunidade. Continuo. A cessão de crédito justifica-se plenamente, pois o direito de crédito representa, né, sob o prisma econômico, um valor patrimonial. Daí a sua disponibilidade, podendo ser negociado ou transferido, já que representa promessa de pagamento futuro. Então, o A tem um valor para receber do B, que lhe deve. Ele pega esse valor que representa algo econômico, porque é algo que vai vencer ainda, né? O que o B deverá pagar para o A, por isso que está escrito assim, né? Promessa, que é uma promessa de pagamento futuro. Pode ser, indubitavelmente, objeto de contrato, pois sempre haverá quem ofereça por ele certo valor. Né? A moderna conceituação de obrigação, que a concebe como um vínculo pessoal entre os sujeitos substituíveis. Quem são eles? Porque o credor, que era o A, o cedente, ele foi substituído pelo cessionário, que foi o C. Daqui a pouco falaremos o A, B e C nessas palavras e haverá de exemplos, né? Então, repito aqui, né? A moderna conceituação de obrigação, que a concebe como um vínculo pessoal entre sujeitos substituíveis, foi determinada pelo novo estilo de vida econômica moderno, né? Que impôs a circulação de crédito, de forma que será permitido ao credor dispor dele, realizando negócios para transferi-lo a outrem. Porque o credor, ele tem um capital representado por um título, digamos assim, que o B deve para ele, mas ele pode negociar com outra pessoa, né? É isso que está dizendo o problema da circulação de crédito, né? E vamos em frente. A cessão de crédito poderá ser, primeiro, gratuita ou onerosa, né? Conforme o cedente, que é o credor, vamos devagar, a realize com ou sem uma contraprestação ao cessionário, né? Então, por exemplo, se A cede a C o crédito de R$2.000 que ele tem com o B, quer dizer, para receber, né? Mas ele convenciona, né? Convenciona, para tanto, apenas receber R$1.900. Com isso, o C, né, lucraria R$100. Quando, no vencimento do débito, vier a receber de B, ele recebe R$2.000, entrega R$1.800 para o A e fica com R$100 no seu bolso. Então, vier a receber de B a totalidade do quanto devido. Quanto aí é o valor total, né, de R$2.000. E tem aqui um esquema, né, que explica bem aqui no nosso livro. Agora vem a continuidade. Ter-se-á aqui uma cessão onerosa, pois na gratuita,
que é muito comum entre pessoas da família e amigos, o A, aliás, amigos, né? Repito agora, ter-se-á aqui uma sessão onerosa, pois na sessão gratuita, né, comum entre familiares e amigos, o A receberia de C o mesmo valor que este cobraria de B, né, na data do vencimento da dívida, deixando, portanto, o cessionário de perceber qualquer vantagem econômica ou remuneração pelo capital desembolsado por ocasião da cessão. Agora vem aqui, vamos em frente, né? Nós falamos de gratuita ou onerosa e um outro aspecto da cessão, que é a cessão total ou parcial. E diz lá o texto, né? Se essa cessão for total, o cedente, o credor, transferirá todo o crédito. Se for parcial, o cedente poderá permanecer na relação obrigacional. Quer dizer, o A, tem um crédito com o B, mas ele cede parte só desse crédito para o C, que fica cessionário. Aí ele continua na relação, né? Quando é parcial, não é? Poderá, então continua, se estiver parte do crédito, ou então poderá retirar-se e ceder a outro o remanescente, né? Embora o nosso Código Civil não faça menção à cessão parcial, ela é admissível ante as vantagens, né, desvantagens da disposição parcial de crédito, não só para o credor, mas também para o comércio jurídico, apesar dos incômodos, né, que possam acarretar ao devedor, pelo fato de ter de pagar para 2 ou mais credores a prestação inicialmente devida a um só. Quer dizer, o A, agora ele colocou aqui o A agora é que deve para o B. Então, o A, quando o B agora, mudei, né, as letras, o B, que é agora o credor, o A então precisa ficar sabendo, porque se o A dispuser ceder para 2 pessoas, 2 cessionários, o A, que é o devedor, precisa, né, saber para quem ele vai pagar, né? Muito bem, então aí vamos agora para o terceiro aspecto aqui, né, que dessa cessão de crédito. Poderá ser convencional a cessão, legal ou judicial. Código Civil 286, primeira parte. E diz lá, a cessão convencional é aquela que decorre de livre e espontânea declaração de vontade entre o cedente e o cessionário, né? Eu falava de convenção, já diz, é um acordo, né? É um acordo de vontades, né? Ou seja, de contrato entre os interessados, podendo ser gratuita ou onerosa também. Agora, ao lado da cessão convencional, existe uma outra, chamada legal. A palavra legal vem da lei, né? De lei. Diz aqui, a legal resulta de lei, que independentemente de qualquer declaração de vontade, né, não precisa vontade, determina a substituição do credor. Aqui não é o credor que faz isso, é porque a lei determina, e haverá exemplos aqui embaixo. Quais são eles? Né? Substituição. Seriam, então, os casos de cessão legal. Vejamos, então, né? Por exemplo, há os de cessão dos acessórios, porque os acessórios são aquilo que nós tratamos em aulas passadas.
O acessório é a cláusula penal, juros, garantias reais ou pessoais, né? Em consequência da cessão de dívida principal, salvo uma disposição contrária. Está lá no artigo 287, né? Então, se isso aqui, na verdade, são os aspectos acessórios que acompanham o principal. Falamos em aulas passadas, né? Outro exemplo, os de subrogação legal. Subrogação legal, especificado no artigo 346 do Código Civil, pois o subrogado adquire os direitos do credor, né? Do credor primitivo. Bom, aqui eu dou uma paradinha, né, nesse instante e vou aqui fazer aquilo que costumo fazer mesmo, aí, a título sempre de vocês entenderem melhor a questão, e aí eu volto lá nas noções de subrogação, que é claro, a gente dá sempre uma esquecida, né? E vou ler e comentar lá, né? Nós falamos que há vários tipos de pagamento, né? Lembram-se, né? Pagamento aí direto, indireto e tal. E há o pagamento chamado com subrogação. Então eu recordo rapidamente. O direito romano, né, não chegou a desenvolver com precisão o instituto da subrogação do pagamento, por proclamar a natureza estritamente pessoal do vínculo obrigacional, né? Então, estou lendo lá na página 291, quem tem o livro, então pode falar com colegas aí para passarem, né, ou através de e-mail, né? Numa fase posterior, contudo, admitiu o benefício o calendário Accione, em que o devedor opunha uma exceção à ação do credor, subordinando o pagamento a uma cessão prévia da actio do credor, operando-se então a transferência do crédito para um terceiro que havia embolsado, né, o credor com o intuito de proteger contra um enriquecimento à sua custa, pela circunstância de ter pago uma dívida alheia, por débito, uma dívida alheia, né? Por débito, manter, então, uma dívida alheia, ponto final. Por outro lado, permitia-se ao devedor, né, que fez empréstimo para liberar o seu débito, manter hipotecas asseguradoras do antigo crédito para ligá-las ao novo, oriundo desse empréstimo. Esses institutos se aproximam da subrogação, embora no direito romano não se empregasse o vocábulo subrogare, quer dizer suceder. Daqui a pouco nós vamos entender melhor aqui, fica mais fácil, não? Então, essa subrogação, ela, na verdade, ela se origina do direito canônico. O que é o direito canônico? É aquele direito que foi desenvolvido pela Igreja durante a Idade Média, que começa no ano 476 até 1453, quando inicia-se a Idade Moderna. E vem abaixo a leitura do conceito do que seja o pagamento com subrogação. O termo subrogação advém de subrogatio, designando substituição de uma coisa por outra com os mesmos ônus e atributos, caso em que se tenha subrogação real, ou a substituição de uma pessoa por outra com os mesmos direitos, chamada, né, subrogação pessoal. E diz o seguinte: a subrogação pessoal vem a ser a substituição nos direitos creditórios daquele que solveu a obrigação alheia ou emprestou a quantia necessária para o pagamento que satisfez o credor. Então, resumindo todo esse bordado aqui, agora é o seguinte: o B deve para o A,
Então alguém empresta o dinheiro para o B para ele pagar e paga o A, a dívida que o B tem com o A, né? Portanto, o credor ficou satisfeito. Então, nesse caso, volto ao exemplo. O A, né? Vamos voltar aqui para não ter tanto A e B, né? O A tem um crédito com o B. O B chega ao C agora e paga a dívida que o B, o valor que o B tem para com o A, né? Para o A. Então depois ele se subroga, quer dizer, ele vai depois, evidentemente, ter direitos daquilo que ele pagou, né? Continua aqui então, efetivado o pagamento pelo terceiro, que seria o C, né? O credor ficará satisfeito e não mais terá o poder de reclamar do devedor o adimplemento da obrigação. Porém, como o devedor não solveu o débito, continuará a ter o dever de prestá-lo ante o terceiro solvente, que é aquele que pagou a sua dívida, alheio à relação negocial primitiva, até que o pagamento de sua parte extinga o liame obrigacional, né? Obrigacional. Fácil é denotar que esse instituto visa tutelar os direitos do terceiro, que efetua o pagamento da dívida. Então, o terceiro seria o C, que emprestou o dinheiro, né, pagou a dívida do B para com o A. Então, possibilitando tomar o lugar do credor que foi pago, né? Então, o C, agora ele entra no lugar do A. Então, repito, né? Então, está aí a colocação. O credor que foi pago. De modo que a relação obrigacional só se extingue no que concerne ao credor satisfeito. Logo, o devedor não se exonerará que pagou do vínculo negocial, visto que esse vínculo sobreviverá relativamente ao terceiro que pagou o débito, né? Aqui embaixo no rodapé do livro tem um esqueminha que eu vou ler para vocês aqui. O A está na página 292. O A deve uma quantia para o B. Vai esclarecer bem, né? O C é um fiador dessa dívida, por exemplo, e paga o B, paga a B, né? O C passa a ter os mesmos direitos de B, porque o B, aqui nesse caso, que era o credor do A, né? O A passa a dever a C, que poderá executá-lo. Então continua a leitura lá em cima, lá, porque o exemplo é bem claro aí, né? Como se vê, para o devedor é um pagamento não liberatório, apesar de haver extinção da obrigação relativamente ao credor primitivo. Eis a razão pela qual George considera a subrogação uma figura jurídica anômala, quer dizer, fora do comum, e uma ficção jurídica pela qual se tem extinção da dívida em relação ao credor, mas não para o devedor, visto que o terceiro que solve, quer dizer, paga o débito, assume a posição do credor, né? Então, volto lá. O A, né, ele é credor de B. O B naquela hora não pode pagar, o C paga a dívida dele. Se o C pagou a dívida, ele assume a posição do credor, que era o A. Era o A, né? Mas o B, que devia, continua na relação ainda, né? Trata-se de uma exceção à regra de que o pagamento extingue a obrigação. Realmente ele extingue,
Mas aqui não. E exceção porque ele extingue e libera o devedor. Então, repito, trata-se de uma exceção à regra de que o pagamento extingue a obrigação e libera o devedor. Pois se houver subrogação, quem satisfez a prestação passará a ter todos os direitos creditórios. Por exemplo, se um avalista pagar os títulos em operação de alienação fiduciária, por força de lei se subroguem todos os direitos, ações, privilégios, garantias em relação ao débito contra o devedor principal. Dá para entender aí. É alguém que então paga uma conta de alguém e assume a posição do credor primitivo e passa a ser credor daquele que ele acabou pagando, a quem ele pagou a dívida, Está lá, isso aí está bem claro nas nossas páginas. E agora, à medida que nós voltaremos ao nosso texto, por quê? Porque agora eu voltei lá. Agora vou dar um esclarecimento, é claro. Porque eu estava vendo aí para os senhores, claramente, volto aqui, pegar aqui meu livro, volto aqui o seguinte, na seção de crédito, que falando nessa seção de crédito, portanto, nós falamos que ela tem assim características, e nós estamos falando aqui a respeito, portanto, dessa palavra que foi a questão da subrogação. Por isso que eu tinha que voltar lá atrás. Dissemos então que a subrogação pode ser total ou parcial, Depois falamos em convencional e legal. Na legal é que nós paramos, porque tem essa história toda aí de subrogação. Então eu tive que recordar para os senhores a subrogação, E voltando lá, então, subrogação legal, determinação judicial da lei, Depois vem a cessão do depositário ao depositante da ação prevista no Código Civil 636, A cessão do depositário. Depois vem lá o de transmissão de pleno direito no contrato de seguro a um terceiro com alienação ou cessão do interesse segurado. É o Código Civil 785, parágrafos 1º e 2º. E vem a terceira forma aqui, que é a judicial, que é por determinação de juiz, Determinação judicial. A judicial, ela advém de uma sentença judicial, como o é a hipótese, por exemplo, de uma adjudicação no juízo divisório. O juízo divisório, uma de suas formas é a oriunda da partilha, quando os créditos forem atribuídos aos seus herdeiros. Quem é que faz isso aí? Então, alguém faleceu, deixa bens, é feito o inventário, o advogado faz o formal de partilha, onde ele divide juntamente com os herdeiros, de uma forma amigável, vamos admitir assim, e depois esse formal, tudo correto, e portanto todos aceitaram, o juiz é que vai homologar essa partilha. Então será resultado, portanto, de uma sentença aí, judicial. Muito bem. Isso aí que ele fala dos créditos. Agora vem lá o B, uma sentença condenatória que supra a declaração de cessão por parte de quem era obrigado a fazer, ou seja, alguém que deveria fazer uma cessão e não o fez amigavelmente, alguém entra então com o processo e esse alguém que não fez amigavelmente foi obrigado a fazê-lo por sentença judicial. O outro aspecto de assinação ao credor de crédito ao devedor. E a penhora,
que vincula o crédito ao pagamento do débito do exequente. A penhora é sempre assim, o que é? Então a pessoa não tem como pagar, os seus bens são penhorados, então essa penhora vincula, né, isso ao pagamento do débito, vai garantir o débito do devedor. Logo, o crédito objeto da penhora não mais fará parte do patrimônio do executado. Porque quando alguém é executado, para garantir o juízo, que nós chamamos assim, da sua dívida, penhora-se os seus bens. E aqueles seus bens, então, irão ser levados à praça e tal. E isso, à medida que ocorre, ele vai perder os seus bens. Por isso que diz assim, não mais fará parte do patrimônio do executado, ele vai perder, né? Que por isso não mais poderá ser cedido, sob pena de fraude. Porque se ele ceder para alguém, ele está cometendo a pena de fraude à execução. Bom, o credor ciente da penhora de seu crédito, né, estará impedido de transferir a terceiro. Então, há um credor que também, o AC tem uma dívida, o AC tem um crédito contra B, mas o seu crédito, na verdade, os seus bens estão sendo penhorados. Ele não pode passar isso, ceder para alguém. É isso que quer dizer o texto. Está impedido de transferi-lo. Se o devedor, agora, por não ter sido notificado da penhora, vier a pagar a dívida ao credor primitivo, liberar-se-á do vínculo obrigacional, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Então, o devedor, né, que vai lá e paga esse credor, que estava com seus bens penhorados, né, e ele deveria pagar, ele não pode pagar, né, porque na realidade não é possível. Então, repito o texto: se o devedor, por não ter sido notificado da penhora do devedor, né, vier a pagar a dívida ao credor que estava penhorado, e esses bens dele eram objeto de penhora, né, estavam na mão do juízo, né, era o seu credor primitivo, liberar-se-á do vínculo obrigacional, mas subsistindo contra o credor os direitos de terceiro, né. Agora vem o quarto aspecto aqui, chama-se pró-soluto e pró-solvendo. O que é a palavra pró-soluto e pró-solvendo, né? O que será isso aí? Então, vamos fazer a pesquisa aqui do que seja pró-soluto e pró-solvendo. E o dicionário diz assim, né? Pró-soluto, eu vou ler o texto para depois explicar aos senhores agora. Sempre temos que fazer uma intervenção aqui, né? Pró-soluto e pró-solvendo. Ter-se-á a cessão pró-soluto quando houver a quitação plena de direito do débito do cedente para com o cessionário, né, operando-se a transferência do crédito, que inclui a exoneração do cedente. O cedente transfere seu crédito com a intenção de extinguir imediatamente uma obrigação pré-existente. Então, a gente fomos lá para o nosso dicionário e ele vai rapidamente colocar aqui a palavra pró-soluto e pró-solvendo. Diz lá, pró-soluto, vamos para pró-soluto, né? O pró-soluto significa a título de pagamento, para valer como pagamento. Repito, pró-soluto é a título de pagamento para valer como pagamento. E pró-solvendo quer dizer destinado ao pagamento, para pagar, para solver uma dívida. Então agora continua o texto aí que exigiu que a gente fosse buscar lá, porque está em latim, né?
Então a nossa obrigação é verificar isso aí, né? E vamos em frente agora, repito. Ter-se-á uma cessão pró-soluto, quer dizer, para pagar, quando houver quitação plena do débito do cedente para com o cessionário, operando-se a transferência do crédito, que inclui a exoneração do cedente. O cedente transfere seu crédito com a intenção de extinguir imediatamente uma obrigação pré-existente, liberando-se dela independentemente do resgate da obrigação cedida. O cessionário, né, correrá, agora o cessionário é aquele a quem foi cedido, né? O cessionário correrá o risco da insolvência do devedor, que é o cedido, que é aquele que devia, né? Desde que o crédito exista e pertença ao cedente, considerando-se extinta a dívida antiga desde o instante da cessão. Agora, a cessão pró-solvendo, quer dizer, a pagar, né, é a transferência de um direito de crédito feita com o intuito de extinguir uma obrigação, que, vírgula, no entanto, não se extinguirá de imediato, mas apenas e na medida em que o crédito cedido for efetivamente cobrado. Por exemplo, o A que comprou de B uma joia, vou repetir, o A que comprou de B uma joia poderá pagar mediante a entrega do dinheiro correspondente ao preço, vírgula, ou poderá, vírgula, se B anuir, a palavra anuir quer dizer se B der consentimento, anuir quer dizer dar consentimento, ceder-lhe um crédito que tenha contra C. Então o B para pagar, nessa segunda hipótese, ele diz, eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho um crédito com um documento aqui que prova que eu tenho um crédito contra o C e pago para você contra o C, né? O que eu tenho em haver contra o C, né? A cessão é, pois, feita não para extinguir incontinente, quer dizer, de imediato, né, o débito, mas para facilitar a realização do crédito por parte do cessionário, de modo que o cedente correrá o risco da insolvência do devedor cedido, né, mesmo existindo o crédito que lhe seja pertencente no momento da cessão. Não é isso? Então, aí acho que não temos grandes dificuldades aí para entendimento, né? E estamos lá, né? E lá embaixo, no rodapé do livro, tem na página, às vezes é bom ler duas vezes, né? A página 478, lá embaixo está escrito lá, está em espanhol, né? Na língua espanhola, o pró-soluto e pró-solvendo. Lá embaixo está lá. A cessão pró-solvendo ocorre quando alguém transferir a outrem de quem é devedor, né? É o caso do B, que é devedor, o direito, né? O direito de receber o valor de um crédito de terceiro, seu devedor, permanecendo obrigatoriamente perante o cessionário pelo cumprimento da obrigação. Resumindo, o cessionário é alguém que recebeu um crédito, né? Então aqui volto aquele exemplo lá de cima, lá para ficar mais claro, né? Por exemplo, A que comprou de B uma joia poderá pagar mediante a entrega do dinheiro correspondente ao preço, quer dizer, paga o preço à vista, né? O A paga o B à vista. Ou então, poderá
se o B anuir consentir, ceder-lhe um crédito que tenha contra C. Então, o A fala para o B, ó, B, eu não tenho dinheiro agora, tudo bem, mas eu tenho um crédito aqui contra o C. E você aceita, você consente, você está anuindo. Se ele anuir, eu pago, né? Agora, ele vai correr um risco desse crédito, como ser um crédito bom, né? É o risco da insolvência, né? Acho que dá para entender aí. Agora vem aqui um outro aspecto da nossa matéria, que ela fala aqui sobre... ela vai falar aqui sobre o título Cessão de Crédito e Institutos Similares. A cessão de crédito e institutos similares, quer dizer, parecidos, né? Então começamos aqui a leitura dele e fazendo também a sua explicação, né? Vamos até lá. A cessão de crédito se distingue da novação pelo simples fato desta se caracterizar pelo aliquid nove. Vamos também procurar, pesquisando, os dois termos. Aliquid nove quer dizer elemento novo. Aliquid nove quer dizer elemento novo, havendo extinção da dívida anterior em razão da criação de um novo débito, né? Tanto na novação subjetiva, quer dizer, a palavra subjetiva quer dizer do nome das pessoas da relação, como na objetiva, quer dizer, o caso do objeto. Enquanto na cessão de crédito há somente uma alteração subjetiva. Então, na novação, existem duas substituições, a subjetiva e a objetiva. E na cessão de crédito é apenas pessoal, subjetiva, né? Permanente, né? Então vamos até lá. Quando dissemos isso, a gente vai recorrer, fazendo uma breve recordação novamente, àquilo que nós estudamos em aulas passadas, que é a chamada novação. Demos como disse no início desta aula, o problema da novação. E então, o que será a novação? Recordamos, porque depois iremos falar mais propriamente, porque, repito, falamos disso em noções, demos noções, depois em aulas futuras faremos um estudo pormenorizado. Mas agora, apenas falando sobre rapidamente inovação, para os senhores terem uma ideia mais precisa agora sobre inovação, né? Pela inovação, página 320, desculpe, no nosso livro, né? Nós vamos dizer aqui rapidamente, né? Pela inovação, operava-se extinção de uma obrigação com a sua substituição por uma nova que devia ter o mesmo conteúdo da anterior. Deveras, como pontifica Soriano Souza Neto, né? Soriano Souza Neto, a inovação era assim, a extinção de uma obrigação pela transfusão de sua matéria, quer dizer, do seu conteúdo, numa estipulação. Estipulação quer dizer um acordo. O conteúdo de uma obrigação, uma vez deduzido na estipulação, que era uma forma geral de contratar, produzia uma nova obrigação e extinguia a antiga. Idêntico conteúdo, nova forma, eis o resumo da inovação romana. Era assim que se falava em Roma, né? Era isso aí que se entendia por inovação. E na inovação era assim conceituada, né? Agora, modernamente, a inovação tem esse sentido aí, que nós estamos sabendo, né? Mas o conceito dela é o seguinte, está na página 323 lá do nosso livro, né? Dando os aspectos capitais.
Como a novação vem a ser, portanto, o ato que cria uma nova obrigação destinada a extinguir a precedente, quer dizer, a anterior, né? Substituindo-a. Nesse sentido, vai a conceituação de Clovis. A novação é a conversão de uma dívida por outra dívida para extinguir a primeira dívida, né? Infere-se daí que a novação não extingue uma obrigação que já existia, chamada pré-existente, para criar outra nova, mas cria apenas uma nova relação obrigacional para extinguir a anterior, né? Sua intenção é criar para extinguir. Constitui um novo vínculo obrigacional para extinguir o precedente, mas extinguir substituindo-o, de modo que não há uma imediata satisfação do crédito. Quer dizer, o crédito não foi pago, né? Houve substituição do crédito, visto que o credor recebe a prestação devida, mas simplesmente adquire outro direito de crédito ou passa a exercê-lo contra outra pessoa. A novação é um modo extintivo da obrigação, mas seu mecanismo é diverso do pagamento. O pagamento é o cumprimento exato da prestação convencionada, que satisfaz o credor inteiramente, né? Inteiramente. Já a novação faz desaparecer o vínculo anterior sem que se efetue a prestação. O cara continua a dever. Aqui o devedor se obrigara, pois surge outro liame obrigacional em substituição ao pré-existente. Me despeço dos senhores e peço a Deus que os cubra de bênçãos, que estejamos aqui na próxima aula. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.